Em 2018, um homem chamado Luiz decidiu que ia cruzar o Grand Canyon por uma corda bamba. E ele passou anos comprando o melhor equipamento, a corda mais resistente de fibra de carbono, a sapatilha com a maior aderência do mundo e a vara de equilíbrio mais aerodinâmica que o dinheiro podia comprar. Ele chamou a imprensa, montou todo o equipamento, estava lá rodeado de pessoas, câmeras, diversas emissoras, e quando ele foi dar o primeiro passo, ele travou. Ele pegou, olhou para baixo, viu aquele abismo de 1.500 metros e percebeu uma coisa assustadora. Ele tinha focado tanto em comprar os equipamentos, escolher os melhores disponíveis no mercado, que ele esqueceu de treinar a mente para lidar com o medo da queda. Ele tinha a melhor corda do mundo, porém não tinha coragem de atravessar. E você já deve ter percebido que essa história do Luiz não tem nada a ver com esportes radicais. É sobre a sua empresa. E a chance de você estar sendo o Luiz agora mesmo, todos os dias, nas suas reuniões de vendas, é gigantesca. A corda de fibra de carbono e aquela sapatilha cara é o seu produto. Imagine isso. É o seu software, sua consultoria, o seu serviço, enfim, a sua solução. Você passa anos melhorando as funcionalidades do seu produto, do que você vende, porém, o abismo é o medo do seu cliente. É o risco real ou percebido que ele corre se ele tomar uma decisão errada numa compra. E é por isso que neste vídeo eu vou te provar que o seu cliente não dá a mínima para o seu produto. Ele só se importa única e exclusivamente com a travessia. E eu vou te ensinar a matriz ABC, a regra definitiva para você parar de vender características do seu produto e vender o que realmente importa para o teu cliente, que é a transformação da vida dele. E eu sou Daniel Anjos, especialista em gestão de marketing e vendas, e regularmente eu publico conteúdos aqui que vão ajudar o seu negócio a aumentar as vendas, o ticket médio, a recorrência. Então, se são assuntos do seu interesse, se inscreva neste canal. A maioria das empresas sofrem de uma doença crônica chamada de miopia do produto. O cliente vem, bonitão lá, senta na sua frente com um problema real, sangrando no colo dele. E sabe o que o seu vendedor faz? Nossa empresa tem 10 anos de mercado. Nossa solução tem integração com o CRM. Nossa consultoria tem tantos títulos, tantas premiações. O cliente olha para isso e pensa, e aí? Tá? E aí? Quando você vende o seu produto, você acaba virando commodity, você inevitavelmente entra na guerra de preços. O cliente vai comparar a sua corda com a corda do concorrente e acabar comprando a mais barato. E para sair dessa prisão, você precisa entender a matriz ABC. Resumidamente, a matriz ABC é um mapa mental de onde seu cliente está para onde ele quer ir. É a realidade dolorosa da vida dele. Se você vende para um empresário que fatura 100 mil no mês, 70 mil no outro, 50 mil no outro. É a agência que gera lead, mas o cliente não consegue converter esses leads e acaba cancelando o contrato com ela. É a frustração. É a ansiedade, é o caos na vida daquele potencial cliente. O ponto A é o que faz o cliente buscar ajuda. É o que faz o cliente sentar na sua frente para ouvir a tua proposta. Já o ponto B é o estado desejado, é a transformação, é o sonho dele, é a máquina de vendas rodando na empresa dele sem depender exclusivamente dele. É o empresário dormindo tranquilo todos os dias, sabendo que a meta do mês já está garantida. O seu produto ele não é o ponto B. O seu produto é a ponte que conecta o ponto A no ponto B. Mas eu tenho certeza que uma boa parte de vocês já ouviu falar disso que eu estou falando. Já sei, Daniel, que vender transformação é levar o cliente do ponto A ao ponto B. Mas tem uma situação aqui que a grande maioria dos vendedores erram. Eles ignoram o ponto C. O ponto C é o abismo do Luiz. É o risco de não agir. Se responda uma pergunta, o que acontece com o seu cliente se ele não comprar sua solução? Se ele continuar do mesmo jeito no ponto A, com as mesmas dores, os mesmos problemas, os mesmos desafios? Se ele não estruturar as vendas, ele pode ter um burnout. O concorrente vai engolir ele pode quebrar, ele pode ter que diminuir o quadro de funcionários, ele vai ter que diminuir o seu prolabore. Ponto C é o que cria urgência. Se você não consegue evidenciar para o seu potencial cliente o ponto C, deixar isso pintado bem claro para ele numa negociação de vendas, ele vai utilizar aquela famosa frase: gostei, vou pensar e depois eu te retorno. E por isso que eu vou te mostrar aqui como você pode aplicar isso amanhã, na sua próxima reunião, usando a seguinte regra, básica, simples, porém extremamente funcional. Investigue antes de apresentar. Você não vai abrir slides da sua empresa, você vai fazer perguntas. O primeiro tipo de pergunta é para você entender qual que é o maior desafio do seu potencial cliente hoje, para você mapear o ponto A. O segundo tipo de pergunta é para você mapear como que o seu potencial cliente quer que seja a vida dele daqui a 12 meses. Você mapeia o ponto B. E o terceiro tipo de pergunta é, cara, se passar 6 meses, 3 meses,
9 meses, um ano, e você não resolver esse problema, continuar nessa mesma situação, com esses mesmos desafios, como será a sua vida? Inevitavelmente, você está esfregando na cara do seu cliente o ponto C. E para catapultar, tem um quarto tipo de pergunta, que é: o que você acredita que precisa ser feito aí na sua vida, no seu negócio, na sua empresa, para que você consiga alcançar o ponto B? Assim você está preparando a matéria-prima da ponte. Só depois que ele verbalizar o ponto A, o ponto B e o ponto C, e como que ele gostaria que fosse o caminho, é que você vai apresentar a sua solução. Você não vai falar de modos, características, funcionalidades. Você vai dizer: cara, minha solução é exatamente o que você precisa para alcançar esse ponto B. É porque vai te ajudar a resolver os desafios mapeados no ponto A, para que você consiga alcançar o desejo mapeado no ponto B, e que você não precise os medos mapeados no ponto C. E aí você não vai vender suas características. Você vai mostrar para ele como que a sua solução vai ajudar ele com isso. Você vai construir a ponte, de preferência utilizando as palavras dele. Por isso que processo é sempre melhor do que talento. Na grande maioria das vezes é melhor do que talento. Não adianta você ter o vendedor mais carismático do mundo. Não adianta você ter o vendedor mais talentoso do mundo. Se a sua empresa não tem um processo estruturado de como seus vendedores devem fazer para mapear o ponto A, B e C e conectar a ponte para seu cliente. E se você quer parar de perder vendas para concorrentes piores que você, se você quer realmente alcançar de forma previsível seus objetivos de faturamento e de receita, você precisa de um sistema de vendas. E se você quiser saber como conectar o teu marketing, o teu comercial para formar um sistema de vendas previsível, certamente esse vídeo que está na tela pode ajudar o seu negócio com isso e aumentar o lucro. Também clica e assista agora. Posto isso, liberdade de ação.